Fala, meus consagrados, e hoje vamos de Santa Cruz Futebol Clube, que está prestes a se reapresentar agora, dia 24 de novembro, para a pré-temporada 2026. E por conta disso, galera, muitas críticas de torcedores e também influenciadores do Santa Cruz em relação ao gramado que foi alugado, né? O estádio foi alugado para peladas e também para alguns torneios. Então, o que acontece? Adriano Lucena, em entrevista a Jorge Soares, falou um pouco sobre essa situação do gramado. Então vamos ouvir aí as palavras do presidente da Patrimonial do Santa Cruz, Adriano Lucena. Vamos ouvir Dr. Adriano Lucena, presidente da Comissão Patrimonial do Santa Cruz, sobre as denúncias da torcida coral de que peladeiros estão acabando com o gramado do Arruda. Bom dia, doutor Adriano. Oi, Jorge. Bom dia, tudo bem? Um prazer falar contigo e com a torcida de Santa Cruz. Veja, nós precisamos gerar recursos financeiros com o estádio. E nós temos alguns compromissos a serem cumpridos. Então, o futebol parou no mês de setembro. Nós temos o salário de setembro, outubro, novembro, dezembro e 13º. Lá na Patrimonial a gente tem o prática, pagar os salários em dia. Nós temos o prática, honrar os compromissos com os fornecedores. E quando a gente não tem o dinheiro, propriamente dito, Jorge, a gente senta com o fornecedor e busca uma alternativa de trocar em publicidade, e fazer alguns acordos e levar esse pagamento um pouquinho mais adiante com alguma receita prevista que a gente tem para receber. Então, alugar o estádio é uma das fontes que a gente está utilizando, e utilizamos o ano passado, utilizamos esse ano para pagar. Eu pergunto a essas pessoas se elas prestassem serviço, fosse funcionário do clube, e no final do mês ela não quisesse receber, não tivesse dinheiro para receber o seu salário. Então é importante que a gente coloque no lugar do outro, para que a gente entenda o problema. Ninguém está alugando o estádio por livre, espontânea vontade, por bem querer, por uma necessidade de gerar receitas. E assim a gente fez. E fizemos até ontem, viu, Jorge? Fizemos até ontem. A partir de hoje, então, nós estaremos fazendo toda a recuperação do estádio. E veja, os aluguéis, eles aconteceram nos finais de semana. Então, de segunda a sexta, todas as nossas atividades na recuperação do estádio e do gramado, elas aconteceram normalmente. Então, a gente tem atividade nos finais de semana. Isso aconteceu até ontem. Então, a partir de hoje, o estádio e o gramado está fechado para as devidas recuperações de forma intensa, inclusive nos finais de semana. Então, no dia 24, que é a reapresentação, possivelmente não será utilizado o gramado. Então, a estimativa aí é que se usa o gramado entre o dia 26 e o dia 27, o gramado estará em condições de receber todos os atletas para as devidas atividades. E é bom lembrar que a gente faz as atividades de recuperação de 2 CTs hoje. Lá no Unibol, em Paulista, e em Aldeia, lá no Ninho das Cobras. Então a gente tem aproximadamente 6 campos para realizar suas atividades normalmente em toda a estrutura do futebol de Santa Cruz. Doutor... Interessante, né, galera? Que ele fala aqui sobre a questão de alugar o estádio para esse pessoal, né, que bate pelada, mas o mais interessante é o seguinte, que a questão financeira, né, precisa se pagar o salário dos funcionários, tudo isso, mas eu acredito que nesse planejamento que o Santa Cruz estava fazendo desde o início do ano, a gente já sabia que iríamos ter o final da Série D, mesmo que o Santa Cruz ou passasse ou não, que seria antes de dezembro. Então, houve aí, na minha opinião, tá certo, sendo bem sincero para vocês, houve uma falta de planejamento para poder fazer esses pagamentos. A gente sabe que a questão da SAFA ainda não entrou totalmente no Santa Cruz, temos a votação aí no final desse mês, mas eu acredito que a partir do momento que você tem um planejamento para poder fazer esses pagamentos, para dar tudo certo e que as competições terminem antes do final do ano e tenha dinheiro no caixa sobrando para poder conseguir fazer esses pagamentos, é de suma importância, principalmente para a questão financeira do clube, porque dessa forma aí que a gente está entendendo, queira sim, queira não, é que o Santa Cruz está devendo aos funcionários e para não gerar mais endividamento, está alugando o estádio para esse pessoal bater pelada. Ah, foi feito ano passado, foi feito esse ano. Eu acredito que isso, eu não vejo isso em outros clubes. Pode ser feito, pode ter acontecido, pode. Tivemos até um torneio aí de TT Coral, se eu não me engano, no qual foi usado o gramado, vários jogos, um atrás do outro, e depois que acabou a gravação,
alguns amigos meus me mandaram algumas imagens, um gramado horrível, entendeu? Então o Santa Cruz vai ter esse tratamento, como ele mesmo falou, né? Essa entrevista foi dada ontem, segunda-feira. Então, domingo ainda teve questão de pelada lá, mas agora vai estar sob tratamento intenso, né? Como o próprio Adriano Lucena falou. E aí vamos ver, né? Como vai ter esse gramado no dia 24. Pelo que eu fiquei sabendo, não vai... Esse gramado aí que tá sendo arrumado pelo Santa Cruz, ele não vai ficar pronto até o dia 24. O Santa Cruz vai ter que estar treinando no Arruda e saindo para treinar ou no Ninho das Cobras ou no outro campo aí que ele falou. Ou tentar, sei lá, alugar com o Retrô o campo deles. Mas o Santa Cruz vai ter uma série de atividades nesse final do mês para poder fazer com que os jogadores voltem aos poucos à condição física ideal para iniciar a questão do Campeonato Pernambucano. Em relação às críticas, ele tem que saber que tá dentro de um clube grande, vai ter pessoas dando pressão, vai ter pessoas criticando na internet, e meu canal tem apenas 13 mil inscritos, mas tem canais muito maiores que o meu, que somados aí dá mais de 100 mil telespectadores. Então ele tem que ver isso, porque a partir do momento que você está fazendo tudo bem, muitas pessoas vão querer encontrar pequenos erros para poder minar a sua gestão. E se quando você está fazendo tudo mal, aí é um banquete para essa galera que é chamada aí urubu de internet. Então é muito importante aí ser bastante transparente com o torcedor, porque é isso que o torcedor gosta. Mas vamos falar agora de Warlen Menezes, que foi sondado pelo Paysandu, mas foca aí em renovação com o Santa Cruz. Executivo interessa ao tricolor, mas entrou no radar do Papão, que também disputará a Série C em 2026. Ainda sem ter o seu contrato renovado com o Santa Cruz, o executivo de futebol Warlen Menezes entrou na mira do Paysandu para a temporada de 26. O profissional recebeu uma sondagem do clube paraense, que será um dos adversários do tricolor na Série C, após o rebaixamento da segunda divisão. A informação foi dada pelo jornal O Liberal, de Belém, e confirmada pelo GE com o próprio Warlen Menezes, tá certo? Então vamos lá. Uma coisa bem interessante, galera, que eu sempre falo, né? A partir do momento que você está na gestão do futebol ou está na direção, como o Bruno Rodrigues, você não é tão bom dar prazos. Semana retrasada, há 2 semanas atrás, o Bruno Rodrigues, em entrevista, falou que iria renovar tanto com o Arley como com o Pedro Henrique. Naquela semana, estamos conversando aí, essa semana a gente vai renovar. Passou semana retrasada, passou semana passada, entramos em mais uma semana e nada dessa renovação. Agora, com essa pressão aí do Paysandu querendo levar o Warlen Menezes, quem sabe, né, o presidente pense em já colocar na mesa, né, essa questão de renovação. Alguma coisa está acontecendo, não sei, mas no Náutico a gente está vendo aí a questão de troca de presidência, que pode acontecer, questão de eleição, beleza, tem a questão de eleições, mas no Santa Cruz não, Bruno Rodrigues ainda tem esse ano e ainda tem o próximo ano como mandato, entendeu? Então o Santa Cruz tem pequenas coisas aí que podem estar impedindo de renovação de contrato, mas eu acredito que se já foi falado pelo presidente, por que não já sentar, já colocar tudo certinho, né? Porque o Warlen Menezes, ele quer ficar no Santa Cruz, tanto ele como Pedro Henrique, que é o cara principal aí para fazer essa transição do Santa Cruz para a questão de SAF. Então são 2 caras aí que o Santa Cruz precisa para esse futebol. Minha opinião sincera sobre o Warley, né? Não é porque eu pego no gol também, que ele foi goleiro, que eu já tive conversas com ele, né? Não entrevistei assim para trazer aqui para vocês, mas falei assim uns 5, 6 minutos com ele, e realmente é um cara sabe do futebol, tem conhecimento de futebol, mas é o cara que fica na dele. Eu prefiro 1000 vezes um cara que fica na dele e faz o trabalho certo, traz os jogadores corretamente, no qual fazem efeito no time, do que um cara que é bocudo, que fala o que quer, muitas vezes fala besteira e faz um time no qual tá aí abaixo da média, e principalmente para o Santa Cruz está precisando de um time interessante para disputar a Série C. Eu acredito que o Warlen Menezes, juntamente com o Pedro Henrique, são essenciais aí para, primeiro, né, gestão do futebol, e outro,
para a gestão do clube que precisa aí nessa questão de transição, tá certo? Mas diante disso, deixa tua opinião aqui embaixo em relação a essa possível saída de Warley para o Paysandu. Será que seria bom ele sair ou não? Pelo que a gente tá vendo aí, ele quer ficar e só precisa aí do presidente finalizar essa questão do contrato, tá? Mas vamos falar aqui também sobre a questão de acordo, né? O Santa Cruz fechou 55 acordos na primeira rodada de mediação com credores. A rodada inicial de campanha de mediação foi considerada positiva e marca avanço no plano de recuperação judicial do clube. O Santa Cruz realizou na última semana a primeira rodada de mediação com credores da recuperação judicial. O resultado foi considerado positivo pelo departamento jurídico do clube. Mais de 70 atendimentos foram feitos de forma presencial, com 55 acordos firmados. Outros credores participaram remotamente e já agendaram novos encontros para a próxima semana. Ao longo de novembro, estão previstas 4 rodadas de mediação com os credores. A próxima ocorre na terça-feira, né, hoje, em seguida das reuniões dos dias 18 e 25. Então, hoje, né, mais uma rodada, semana que vem, dia 18, depois, dia 25, finalizando aí essas rodadas com os credores. Lembrando, né, que isso aí faz parte da recuperação judicial do clube e ajuda aí a enxugar ainda mais os valores que o Santa Cruz deve a essas pessoas. A gente sabe, né, que tem uma lista aí rodando no qual tem muita gente que não foi paga, mas eu acredito que com essa rodada de negociações o Santa Cruz pode amenizar aí essas dívidas para a SAF, né? Porque ela também será responsável por pagar parte dessa questão financeira que o clube está devendo e precisa se regularizar para aí sim, né, fazer um futebol interessante e principalmente investimentos no clube e também, né, zerar essa dívida aí que é imensa que foi colocada aí pelo Santa Cruz Futebol Clube. Mas é isso aí, torcedor. Gostou do vídeo? Deixa teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, nos ajuda a bater a meta de 14 mil inscritos. Vou deixar 2 vídeos aqui do lado. Tamo junto e falou!